Oi, gente! Vamos lá! Eu vou. Tá no ar o Mundo Corporativo desta segunda-feira. Minha amiga Juliana Ferrari já está aqui comigo no estúdio. Tudo bem, Ju? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, hoje temos um convidado aqui no estúdio para bater um papo conosco nesse Mundo Corporativo. É o Eduardo Santos, que é o fundador da Field Control, que é uma startup de tecnologia de Rio Preto. Ele vem hoje para falar de um tema muito importante nessa época do ano, que é organização da empresa. É isso, Eduardo? Bom dia para você. Obrigado pela presença. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes. Satisfação enorme estar aqui hoje pela manhã. Vamos começar a segunda-feira com tudo e fazer a organização dessas empresas. Vamos para cima. É isso aí. Porque, né, Ju, a gente falou aqui já nesse comecinho de ano sobre a importância da organização, né? Especialmente do colaborador, do funcionário, como ele deve, né, se organizar para que ele tenha um bom ano, vamos dizer assim, mas também a empresa, né? Porque quem faz a empresa é o colaborador, mas a corporação em si, ela também precisa de alguns cuidados importantes para deixar tudo afinado, tudo funcionando bem, né? Exatamente, porque assim, a gente tem muita coisa, cada vez mais pressão, cobrança, são clientes, essa exigência cada vez maior, tanto de clientes internos e externos. E quando você trabalha com a organização, o planejamento, né? Um foco muito importante é um planejamento. A gente vê que tem muitas empresas que fecham. Um dos pontos maiores é falta de planejamento, falta de uma cultura em que você sabe o que eu sou, onde eu quero chegar, quais são os meus diferenciais. Não tem essa reflexão, esse preparo, esse planejamento e não informa a equipe do que quer. Então essa falta de preparo, falta de comunicação, né, falta de planejamento leva a inúmeras empresas a fecharem. Então ter essa organização do que a gente quer chegar nesse ano, quais são os diferenciais, as mudanças, porque tem que ter mudança, a gente tem que aprender como foi 2019, os desafios que nós tivemos para fazer diferente. É a questão da aprendizagem por erro, o que errou para não acontecer mais e reinventar, porque a estrutura está cada vez maior em termos de tecnologia, em termos de exigência, demanda, e a gente precisa se antenar a isso. Eduardo, importante esse ponto que a Juliana tocou sobre empresas que acabam fechando as portas por falta de planejamento e organização, né? Que erros são mais comuns que vocês costumam encontrar nesse trabalho de assessoria, né? As empresas e as corporações por conta disso? Legal, Rodrigo. Um ponto importante, né, como a Juliana comentou, fazer esse movimento de reflexão aí de 2019, né, o que aconteceu, né, para que eventualmente esses erros não permaneçam, é super relevante. O principal ponto que a gente percebe é a falta de comunicação, principalmente, né, em relação aos objetivos que essa empresa pretende fazer nesse determinado ano. Então acho que esse é um dos pontos principais agora, que a gente está praticamente no começo do ano, ainda há tempo, né, da gente poder fazer esse planejamento, poder se organizar. Então um dos principais pontos é ter clareza do principal objetivo, né, para que do que essa empresa pretende fazer nesse ciclo. Então, se a gente fechou um ciclo de 2019, iniciamos um ciclo agora de 2020, qual é o foco? Qual é o principal objetivo da empresa? Porque isso faz com que todo time, né, esteja com mais fácil entendimento, né, mais foco na realização aí dos objetivos. Então, eu acredito que esse é o principal erro aí, a falta de comunicação, clareza, tanto para a organização e para que eles consigam atingir esses objetivos. E é de fato uma questão ainda cultural, ou seja, as empresas acabam não colocando isso na sua lista de prioridades, a importância do planejamento, e como fazer para mudar isso? É uma coisa que ainda nós vemos com uma certa frequência, né? A empresa não ter essa preocupação com o planejamento como um dos pontos mais importantes do seu trabalho, né? Sem dúvida, Rodrigo. A gente lida com muita empresa, né, empresa de pequeno porte. Afinal, mais de 96% das empresas no Brasil são empresas de pequeno porte. E o que acontece muitas vezes com esses empresários, né, de pequeno porte, eles são empresários que eles tinham uma carreira técnica, né, então eles, por exemplo, né, no caso a gente atende muita empresa do segmento de climatização, segurança eletrônica, provedores de internet, ou seja, essas empresas, né, eles eram
eles eram exímios técnicos e isso aumentou muito a demanda e isso fez com que eles abrissem uma empresa e passaram a ser gestores. Ou seja, eram pessoas que vieram do mundo técnico e que hoje são gestores de empresa. Então, o principal ponto é se capacitar agora e fazer com que considere que é uma nova carreira, é praticamente uma nova carreira que esses empreendedores, né, precisam se atentar. Uma das dicas que nós damos é realmente definir a meta bem clara, né? Outro ponto bem importante é ter os KPIs, né, que são os indicadores de performance para que possa acompanhar. Afinal, se você não mede, você não está fazendo gestão de nada. Então, assim como quando a gente vai, agora também no começo do ano, a gente muitas vezes quer perder peso, né? quer fazer uma nova alimentação, a gente tem que olhar para a balança e a gente tem que ver qual que é o número que está lá e qual que é o número que a gente quer atingir. Então, dessa mesma forma, funciona com as organizações. Elas precisam ter clareza dos indicadores. Essa é uma das dicas que nós damos para que o empreendedor possa acompanhar. Ju, aquela questão que a gente sempre fala aqui, né? Eu acho que o Eduardo tocou num ponto importante dessa questão das metas, né? Não adianta dizer, eu quero melhorar, né? Eu quero ele deu o exemplo, Eduardo, do emagrecimento, né? Eu quero emagrecer, mas eu não defino quantos quilos eu quero chegar, né? Então, falta ser mais direto esse foco nessa meta. Sim, e a importância, extremamente o que ele falou é essencial, porque assim, eu preciso saber como que está a minha equipe, como que ela é, as competências necessárias, o que ela precisa chegar para o que eu quero, para evitar aqueles erros do passado. Então, desenvolver competências é um ponto essencial, avaliar como que está, avaliar onde que eu quero chegar, avaliar o que eles precisam fazer para chegar, através de uma avaliação de desempenho, através de treinamento com a liderança, com a equipe, para se tornar mais engajada, mais comprometida. E com isso evitar esse retrabalho, né? Porque às vezes os erros, a pior coisa que a gente vê numa gestão é quando acontece retrabalho. São os erros provocados do passado que acontecem porque não foi trabalhado, não foi organizado, eles continuam acontecendo e é um prejuízo total. E um outro ponto que eu acho interessante o que ele falou, que é importante, é essa forma de você fazer gestão, de entender os resultados que quer. Ele vai melhorar a comunicação e, consequentemente, diminuir o estresse, porque não tem coisa pior você trabalhar sem saber o que é prioritário, sem saber por onde começar, e as pessoas ficam patinando e geralmente ela vai procrastinar o que é difícil fazer, o que ela não quer, né? Que é até um tema para a gente falar sobre essa questão dos sabotadores, né? Dessa nova tecnologia, e tem gente que se sabota, né? Em termos do novo. Então eu tenho que me preparar para esse novo, para evitar esses erros, evitar a diminuição dessa preocupação, esse estresse que vai diminuir consequentemente a nossa produtividade. E eu queria também tocar num outro ponto com vocês dois, sobre a importância do engajamento de toda a equipe, né? É um desafio também que a corporação ela tem de enfrentar, de conseguir fazer com que todos os seus colaboradores se conscientizem e trabalhem também nesse mesmo caminho? Perfeito, Rodrigo. Cultura é fundamental, né? Então, acho que esse é um ponto que está cada vez mais sendo discutido, né, no nosso dia a dia, na atualidade. Na Field a gente preza muito pela cultura, pela clareza do propósito. Então, e isso tudo ajuda para que realmente o time esteja mais engajado, uma vez que todos estão alinhados para o objetivo, né, que todos estão buscando. Todo mundo puxando a corda para o mesmo lado, né? Exatamente. Então, esse é um ponto fundamental, precisa instigar, né, a equipe, né? Eu acredito que um dos papéis do empreendedor é criar bons desafios, estimular o time, sabe? E dar clareza para esse propósito, se comunicar com o time para que dessa forma a cultura se fortaleça também e naturalmente aí atinja bons resultados. Juliana, para o time também se sentir, time que eu digo, né? É todo mundo, todo né? mundo envolvido. Se sentir mobilizado, se sentir motivado, é necessário também que a empresa demonstre ou ofereça a ele um caminho que ele possa trilhar e também colher os frutos disso, né? Porque
Se o colaborador também ele não observa isso, né, que a empresa está oferecendo também uma possibilidade de melhora para a situação dele, ele não vai nunca se sentir motivado e colaborar com o objetivo da empresa, né? Perfeito. O engajamento ele acontece quando eu me dedico, trabalho com afinco, eu foco para conseguir. Mas como que eu vou conseguir ter toda essa dedicação, essa mobilização que cada vez maior, se eu não sinto reconhecido, se eu faço assim, se eu faço resultados maiores, é como se nada tivesse acontecido. Então, é importante sim que a liderança tenha propósitos, né, como o Eduardo falou, mas e esses propósitos, eles têm que ser compartilhados, valorizados como um senso de equipe. E aí que vai dar a motivação, que é persistência e direção do meu esforço para a gente atingir as metas. Se eu não tiver persistência, como que eu vou persistir e ter senso de disciplina para me esforçar? Se eu acreditar. Então, essa questão de ter pessoas com valores semelhantes ao da empresa, para criar um senso de propósito, ela é importante. Ter pessoas que queiram estar junto, porque senão a gente cria equipes pseudo-engajadas, que elas estão lá, mas na hora do vamos ver, das dificuldades, ela sai ou evita a qualquer custo essa produtividade. Então, ter esse senso, acompanhar essas pessoas, estar perto dessas pessoas para manter o time engajado é um diferencial. É a questão de dar autonomia, acompanhar, delegar, supervisionar, incentivar e não delargar, né? Você tem que ter esse respeito e o comprometimento com as pessoas ao seu lado. Mais alguma coisa a acrescentar, Eduardo? Um ponto importante também acredito para esse momento de 2020, ficar atento à tecnologia. Então, eu acredito que as empresas, né, para que consigam também atingir essa boa comunicação, essa clareza, precisam estar bem atentas aí à tecnologia. Então, olhar para esse ponto também é uma dica nossa aí para 2020. Quero agradecer a participação do Eduardo Santos, fundador da Field Control, que é uma startup de tecnologia de Rio Preto, esteve aqui conosco nesse mundo corporativo. Foi um prazer, Eduardo, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Juliano, obrigado, Rodrigo. E também, Ju, obrigado pela participação, boa semana para você, nos vemos na segunda que vem, certo? Certíssimo, um abraço, prazer em conhecê-lo e um abraço para todos os nossos ouvintes. Nos vemos na semana que vem com o Mundo Corporativo, agora 11h26, intervalo, já voltamos. E aí, pessoal? Olha lá, tem gente do Guarujá, a Fabi, o Marcelo da FAMEP, do Senac, olha só quanta gente, a Elizabeth, a Solange, obrigada. Olha que bacana. Depois eu vou colocar a startup, como que é o contato para eu passar? Pode colocar, o pessoal @fieldcontrol. @field. Field Control. Ok. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Field. Control App. Isso, Control App. Aí siga a gente lá no Instagram. App? Isso, app. Ah, de aplicativo. Isso. Ok. Isso muito aí, pessoal, agradecido. siga a gente lá no Instagram. A gente mostra um pouco mais como que é nosso dia a dia. Então vai ser bem legal aí compartilhar nosso dia a dia com vocês. Muito bom. Até mais, Rô. Até mais, pessoal. Valeu. Ronaldito.